Irmãs, aí vai Ezequiel 31:14. Aqui fala Jesus falando sobre o castigo que ele vai dar no Egito. Ele deu castigo, falou pelo Ezequiel que ia dar castigo em Israel, que estava. O Israel sempre foi muito amigo do Egito, na maldade. Até hoje, o Israel tem apoio do Egito para fazer o genocídio nos palestinos. Entendeu? O Israel sempre foi lado a lado com o Egito, porque muitos deles viraram babilônios. Os babilônios tinham as mesmas doutrinas que o Egito tinha, entendeu? São pagãs, nações pagãs, gente. Israel virou uma nação pagã. Então, aí, o castigo veio sobre o Egito, veio sobre a Turquia, do Deus, porque estava tudo junto, unido, o Egito, a Turquia e Israel. Entendeu? E a Somália, entendeu? Nos crimes contra os seres humanos. Nos crimes contra o Líbano. Naquele tempo ele estava atacando o Líbano, o Israel e essas nações, que nem está hoje. E que Deus fez? Deus deu falou pelo Ezequiel que ia punir o Israel e essas nações. E muito interessante, aqui você vê, por este motivo nenhuma outra árvore próxima. Ele fala de uma árvore, começa alegoricamente a falar dessa árvore, que era o Egito, entendeu? E esse castigo, essa árvore tinha muita poderosa, ficou muito alta, rica, e ele falou que o Egito hoje, o Egito não é nada, né? E ele falou que ia derrubar. Assim como ele derrubou Israel. Esse Israel de hoje não é nada também, gente. Então, o que aconteceu? Ele porque deu soberba no Egito, por ter rico, entendeu? E aí ele fala, assim, ele fala dessa árvore que era tão grande, a maior árvore que tinha no Éden, que Deus tinha uma árvore que cobria todas as árvores, e ela ficava localizada no Líbano. O Líbano era tinha a maior floresta no Líbano antigamente, gente. Eu não sei como isso aconteceu, mas o Líbano era um lugar todo esverdeado, cheio de água, muito rico por coisas da natureza. Hoje em dia já não é mais assim, mas olha só, por este motivo nenhuma outra árvore próxima às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alcançando sua copa sobre ramos espessos, assim como nenhum outro cedro, tá vendo? Ou qualquer grande árvore bem nutrida chegará a essa altura. Então, pois todos entregue à morte, tá vendo? Além, nas regiões inferiores da terra, no meio dos filhos dos seres humanos, justamente com os que descem a sepultura do mundo dos mortos, tá falando? E outra coisa aqui nesse verso, uma coisa muito que eu quero chamar a atenção, ele está falando que ele vai matar o povo do Israel, vai matar o judeu, vai trazer calamidade, matar os turcos, matar os somalianos, os africanos, vai matar muita gente nessa guerra que ele vai construir, na mão, sabe de quem? Dos babilônios, Nebucodonosor. Nebucodonosor vai destruir eles todos, gente. Entendeu? Uma nação, Deus vai fazer uma nação babilônica que é pagã para matar os próprios judeus e essas outras nações que conspiravam contra o mundo na maldade. É o que está acontecendo hoje, gente. O Israel e os Estados Unidos vão cair, a Europa também. O Deus tira, ele muda toda a coisa que teve no mundo, gente. Mudança de governo, guerra mundial, tudo. Deus dá castigo para o quê? Para matar ou destruir. E a maioria que vai morrer é pagão mesmo. E ele fala aqui, quando tu morre, aqui, olha aqui, pois estão todos entregues à morte, tá vendo? A morte. A palavra morte é quando você morre e você não tem salvação. Você está morto diante de Deus. Sua alma não vai ficar com Deus no descanso de Deus. Pois todos entregues à morte, ao além, nas regiões inferiores do quê? Da terra. É lá que vai o corpo, gente. É chamado Hades, ou chamado Sheol. Em Sheol é chamado em hebreu. Hebreu não, em hebreu, chamado Sheol. E Hades é chamado em grego. Então, Hades
O Hades é o local que vai as almas, gente. Que estava o Abraão, entendeu? E estava o Lázaro. É lá o sufoco, a respiração, a parte é boa, a parte ruim. Mas quando Jesus foi crucificado, ele levou todos da primeira que estava preso lá em Hades, levou com ele, entendeu? Levou todos com ele, as almas. Aí, depois disso, morreram mais gente. As pessoas estão separadas lá ainda em Hades, entre os bons que estão do lado bom de Hades e os outros que estão na parte do sufoco. Então eles estão lá, na mão do diabo. E os outros que estão na outra parte estão num lugar mais tranquilo, entendeu? Que nem estava o Abraão, no busto de Abraão. Então, quando Jesus vier agora para arrebatamento, ele vai primeiro tirar essas pessoas daquela área de Hades, que morreram acreditando e salvos, porque não vai encontrar morte. E lá ele vai levar com ele. E os que estão vivos depois, vai logo em seguida. Esse é o mistério. Então, essa que vai ser arrebatamento. As sepulturas vão se abrir, vai ser o segundo coisa dos mortos saírem dos cemitérios. Segunda leva. Aí, aqui fala, então, justamente que desce a sepultura, aí é o mundo dos mortos, tá vendo? Desce a sepultura é o mundo dos mortos. O mundo morto lá em Hades. Mas você vai ficar do lado bom, que tem água, que tem para respirar, é um lugar não é tão severo, comparado ao que tem cheiro de enxofre, água e escuridão, é um abismo lá que separa. Então, quando Jesus vier, vai pegar aqueles que morreram em Cristo, acreditando que ia ser salvo e cumprindo a palavra de Deus. Então, gente, não se engane, quando você morre, você vai encarar a segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é estar separado pro resto de Jesus, da glória de Deus para sempre, do descanso, entendeu? Só em tormento, entendeu? Depois, gente, essas pessoas que Jesus fizer o julgamento final, sabe o que vai acontecer? Muitas pessoas para o inferno que o Deus criou, o lago de fogo, que é o inferno, para os demônios. Depois que ele derrotar os demônios aqui, segunda vez, Jesus, ele vai mandar todo mundo, e vai mandar os demônios, depois vai tirar o pessoal que morreram fazendo mal, de Hades, vai mandar para o inferno, aí todo mundo vai sofrer juntos, porque em Hades os demônios não sofrem com o calor e a situação lá, eles só sofrem por estar afastados de Deus, mas eles não sofrem, porque eles são espíritos, entendeu? E eles estão, é claro que eles não gostam de ir lá também, mas eles não sentem a mesma coisa, dores que sente, aflição que sente as almas humanas quando vai para lá. Então depois os dois vão ser punidos, gente, ser queimados, tanto os anjos caídos como os que rebelaram contra Deus, as almas, lá no inferno, que é o lago do fogo. Espero ter compreendido isso, Pai Jesus a todos, entendeu? Eu estou te chamando isso para dizer aqui, para quando você morre, gente, você vai para esse lugar. A morte é isso, a morte é a separação de Deus, entendeu? Mas você está vivo através da sua alma, com todos os sentidos, de dor, de toque, sabe? De olhar, de ver, de cheirar. É uma terrível, gente, a pessoa. E é mais profundo, sabia? Do que esse ser humano, esse sentido, a visão, tudo é mais aguda quando está só na alma. Tudo fica 10 vezes, 1000 vezes mais acentuada, gente. Entendeu? Então, por isso que o sofrimento é pior. Pai Jesus a tudo.